prazer conversar com todos vocês. Sejam bem-vindos de volta. E nós, provavelmente, vamos repetir sempre a mesma dose, porque estamos num período muito complicado. É o período de eleição. As pessoas querem, porque querem desconstruir o que foi construído com muito orgulho, com muito fervor. É justamente o avivamento dos brasileiros em relação ao patriotismo, coisa que não havia há 25 anos atrás, quando os partidos de esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores, juntamente com seus puxadinhos, empobreceu toda a nação brasileira de uma forma geral. É o que nós estamos vendo, ouvindo e assistindo constantemente. As pessoas pronunciarem coisas, acontecimentos e tentam, de todas as formas, trazer essa pobreza de informação vinda dos partidos de esquerda, fazendo com que cada pronúncia, cada apresentação traga risos, traga uma satisfação de riso. Eu, por exemplo, eu gosto de rir quando encontro uma pessoa que anuncia os erros, anuncia as falácias péssimas aplicadas, os resultados, e as pessoas acreditam. Então eu acredito que deve, e deva haver uma analogia entre o fracasso, entre pessoas que não sabem o que é bom, não sabem o que quer. Deve ter uma analogia entre o fracasso dessas pessoas e os partidos de esquerda. Porque não é possível, querido, que você acredite nessas conversas que estamos ouvindo. Esse aqui vai salvar o Brasil, esse aqui é o que pode trazer resultado para o Brasil. Claro, se devolver o dinheiro que foi tirado, se devolver os fundos de pensões, as compensações, os furos, que temos nas estatais, 40 bilhões na Caixa Econômica, alguns bilhões no Banco do Brasil, alguns bilhões e bilhões no BNDES, há outras formas de sortear o dinheiro público em outros setores, nas estatais. Falar estatais, lembrei da Petrobras. E nós estamos hoje vivendo uma falácia incrível falando sobre a Petrobras. A Petrobras é uma empresa privada. Engana-se todos nós brasileiros, engana-se a esse que tenta nos enganar, que foi eles mesmos que fizeram essa canalice com a nossa empresa Petrobras. Petrobras só tem um nome participativo de uma nação. Essa empresa não pertence mais ao Brasil. Essa pertence à iniciativa privada e a um pequeno grupo. Eu quero parabenizar o Ciro Gomes por ter tido a iniciativa de falar isso. Eu já falei isso. Eu não pensava que outra pessoa ia poder falar. Mas a Petrobras não é mais dos brasileiros, minha gente. Só tem uma participação estatal. E muitas das vezes, alguns vereadores, prefeitos, alguns deputados, senadores, dizem que a Petrobras é do Brasil. É mentira, gente. Mentira, eles sabem que não é. Eles sabem que não é do Brasil, é de uma iniciativa privada, um pequeno grupinho. E isso aconteceu depois da aprovação da Lei 9.478, que trouxe somente prejuízo, e o monopólio foi quebrado com essa lei, entregou o oligopólio, que não tem controle da iniciativa privada, ninguém controla, o governo não pode, o responsável são as agências criadas pelo Fernando Henrique Cardoso, os quais fizeram contratos que ninguém pode quebrar esses contratos. O presidente não pode tocar num litro de petróleo, dizer que esse petróleo é nosso. 1 litro. Eles sabem disso. E a gente vê os discursos fascistas, mentirosos, apostando ao petróleo, nós podemos fazer isso, a gasolina poderia ser... Olha, a gasolina vai chegar até o final do ano, provavelmente a 10 ou a 12 reais. Quem manda na Petrobras é a iniciativa privada. São os investidores internacionais que tiveram, por escolha ou por privilégio de informação, alguém já deve ter ouvido que houve, quando foi pulverizada
as ações da Petrobras. E quando foi lançada na Bolsa de Nova York, algumas pessoas já ouviram falar de um processo que a Petrobras sofreu em Nova York, que teve que pagar essas informações privilegiadas. Alguns bilhões de dólares foram pagos aos investidores americanos, porque lá não é como cá, ladrão lá vai preso, aqui faz campanha presidencial. Então, nós já ouvimos falar sobre isso. Só que, como eu disse, as pessoas, os brasileirinhos, os pequenininhos, eles não querem, porque a informação, o banco de informação dessas pessoas são justamente esses partidinhos medíocres de esquerda, que não pensam, e quando pensa é para se comprometer ou comprometer-se ou comprometer os outros da sua laia. Esse é o problema que nós estamos vivendo no Brasil. A falta de informação ou a desinformação aplicada a uma parte dos brasileiros, que aos brasileiros com B maiúsculo não mais cabe, não mais funciona, porque esses pensam, esses são inteligentes. Eu vou pegar um trecho do 21º Fórum de Desenvolvimento da BRICS, que fala justamente da Lei 9.478 e os resultados que essa lei trouxe para cada um de nós e que nós estamos assistindo. Simplesmente as pessoas, é o governo que é culpado. Não é nada. É nada. Nós estamos... a Petrobras hoje faz parte da daquela agência Nacional de Petróleo. Ali tem duas representações. Os representantes bilionários dos investidores estrangeiros. E nós temos o presidente da Petrobras, que é aquela ali na cadeira onde tem explosivo. Ninguém fica. Quem manda é o dinheiro. A exploração, o investimento no mar é muito mais pesado do que o investimento na terra. E a maioria das pessoas não sabe nem mesmo conciliar ou mesmo fazer um entendimento assim claro. No mar é mais fácil tirar petróleo, na terra é mais fácil, o nosso pré-sal. Então, quer dizer, nós temos aí uma série de comportamentos em que o que aconteceu no Brasil em relação à Petrobras, isso é crime contra a ordem econômica. E esse cidadão que fez essa canalice com os brasileiros, ele tinha que estar preso por 1000 anos, a alma dele por mais 1000 anos, e se sobrar algum esqueleto, mais uns 200.000 anos. Porque o que ele fez foi uma covardia com todos nós brasileiros, e fala como se os outros fossem responsáveis pela sua mazela criado por ele. É uma covardia, é uma falta de respeito, é uma falta de inteligência, que isso assusta a cada um de nós. Eu às vezes, olha, eu estou tão cansado de ouvir tanta lorota, tanta conversa fiada de pessoas que é desprovido um pouco de inteligência e não tem uma elasticidade ao desenvolver o que pode ouvir, o que pode criar, que eu prefiro que essas pessoas fiquem uivando, né, relinchando e uivando, para que os animais possam olhar e rir dessas pessoas por causa das suas imitações, que são até pobres em relinchar e uivar. Porque eu já estou cansado. Os brasileiros estão cansados de ouvir essas besteiras, essas bobagens nas redes sociais e pessoas que acreditam piamente. Olha, o Ciro Gomes falou uma outra verdade, que falou sobre a recompra dos títulos da Petrobras para repatriar novamente a Petrobras. Ele não falou besteira, não. Ele não falou, não, gente. Ele falou uma coisa muito séria. Existe um fundo nacional de petróleo brasileiro no exterior para cobrir caso ponha-se à venda ou ações possam cair, ou seja lá o que possa acontecer no mercado internacional. A Petrobras tem, ou provavelmente tinha, né, com esses partidos aí, tinham esse fundo para comprar e recomprar praticamente as ações de volta ao Brasil, de volta, é só para recuperar. Então, a gente sabia que não existia isso. Você está sabendo agora. Mas eu vou ler o trecho desse fórum
desenvolvimento da Brinks, que está justamente essa lei, a Lei 9.478, daqui. Esse livro é do Fórum, tá? Fórum Nacional ainda. Ele chama-se o 21º Fórum Nacional da Crise Global, o novo papel mundial da Brinks e a oportunidade do Brasil. Crise como oportunidade através do plano de ação. Aí tem os patrocínios aqui, são muitas empresas, Banco do Brasil, OPA, BNDES, Petrobras, Correios, Eletrobras, Telefônica, Odebrecht, até Odebrecht tem aqui como patrocinador, com o próprio dinheiro do governo, é claro, né? Bradesco, Light, Andrade Gutierrez, outro também que está aqui, né? Que deve ter investido o dinheiro que ganhou através desses partidos, investiu aqui para patrocinar esse fórum. Mas é muito engraçado esse povo. Mas é assim que a gente está vivendo no Brasil. Eu só não me acostumo com ladrão nem com roubo, né? Mas a gente está... Estamos mudando. Vamos aqui na Lei 9.478. A lei que empobreceu e faz com que a Petrobras, os donos da Petrobras, a iniciativa privada, o oligopólio, possa meter a mão no bolso dos brasileiros e com a autorização dessas pessoas que tiveram no poder no passado. 11 anos da Lei 9.478. Qual a avaliação do período? No objetivo da política energética nacional constante, no artigo 1º da lei, busca-se satisfazer-se os consumidores. Porém, não cita o cidadão, os cidadãos não consumidores, por estarem abaixo da lei da pobreza. São mais de 30 milhões de pessoas. Na época em que foi aprovado esse número, esse número era maior. Esse fato é relevado, pois mostra o momento histórico da qual ele foi aprovado. No auge da adoção dos princípios neoliberais da globalização, de interesse dos países desenvolvidos, quando for globalizado o mercado de produtos do mundo desenvolvido e do capitais, e não com a mesma abertura o de produtos dos emergentes e sem abertura de mão de obra. E sem abertura de mão de obra é justamente aquela onde quem compra tem que fornecer a tecnologia para que você possa desenvolver um padrão de desenvolvimento no país. Você lembra a compra dos Greenpeace da França na época do Lula? Que estava ali tentando comprar, mas aí o pessoal não querendo vender a tecnologia? Alguém lembra dessa enrolada eu acho que chegava em torno de 3 bilhões de dólares? Alguém lembra dessa falcatrua? No mínimo, até hoje ele vai na França, né? E os 147 milhões de euros que estavam no banco francês, que ninguém sabia quem era o dono, a dona Rose, né, que foi secretária da Secretaria da República lá de São Paulo, provavelmente, né, saiba muito bem qual é a origem desse dinheiro, né? Porque tem muito roubo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O Petrolão, Mensalão, essa pulverização de ações dessas empresas estatais, os fundos de pensão, isso é café pequeno diante do que vem por aí, viu? Tem muita coisa que vai explodir. E sabe por que eles querem de volta esse poder? Para poder conter essa explosão. Mas não vai dar. É como eu disse, provavelmente levaria em torno de uns 1000 anos para essa pessoa ficar por lá para pagar os crimes. Então, com esta lei, altera-se, troca basicamente o monopólio estatal e nacional com o oligopólio privado estrangeiro. Não consideraram que o monopólio estatal, como mecanismo de controle da sociedade, pode ser muito benéfico para esta, enquanto o oligopólio privado estrangeiro não pode ser controlado e beneficia pouco a sociedade, ou provavelmente nenhuma. Nós vamos ler mais sobre essa lei. Então, obrigado aí. Nós estamos assistindo que agora é que eles fazem e explodem apontando os defeitos, os erros nos outros. É assim, sempre foi assim. Eles apontam o que são nos outros e querem, de qualquer forma, acreditar que todos nós vamos acreditar numa balela, na conversa fiada, principalmente vindo de pessoas
com um intelecto pobre, pobre, mas pobre, e acha que todos nós brasileiros podemos acreditar numa situação tão medíocre de informação que esses partidos de esquerda têm. Olha, nós podemos mudar esse Brasil. E para mudar esse Brasil, é preciso que cada um de nós venhamos mudar. E para mudar, nós temos que mudar. Mudar de personalidade, mudar de categoria de termo de entendimento das coisas, buscar informação, para não venhamos aí cair nessas conversas sem pé, sem cabeça, dessas pessoas que estão aí buscando os meios para abocanhar e nem sabe usar o dinheiro, porque esse dinheiro vai ter que ser escondido, não tem fonte. Mas nós temos os instrumentos e nunca foi tão fácil escolher o lado correto das coisas hoje, o que está acontecendo hoje no Brasil. Vamos mudar? E para mudar, você precisa ter consciência de que o Brasil precisa mudar. Mudando você, você muda o Brasil. Porque se nós não mudarmos, eles vão mudar-nos de qualquer maneira. E o hábito que eles têm, como em qualquer outra parte do mundo, é a base da violência, é a base da força. E isso nós não vamos permitir no nosso Brasil. Uma boa tarde a todos. Até mais.